Oh, glória. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Convido você a abrir sua Bíblia junto comigo, por gentileza. Salmos de número 118, versículo 22. Aleluia. Salmos 118 e versículo de número 22 e o 23. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Amém? Pode tomar o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Quero aqui expressar a minha gratidão a Deus por uma vez mais estar aqui com os irmãos. Deus é bom e prova disso que nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome dEle. Agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, agradecer também ao nosso pastor José Menguarda. Deus abençoe a sua vida, entrou em contato conosco e Deus, aprove Deus de nós estarmos aqui para adorá-lo e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Os demais obreiros, evangelista Maurino, todos os irmãos, que Deus venha grandemente abençoar a vida de cada um. Irmãos, é tão bom ouvir Deus falar conosco em meio a um momento de dificuldade e provação, mas nós sabemos que um dia nós vamos chegar em um lugar onde não vai ter choro, em um lugar onde não vai ter pranto, em um lugar onde não vai ter dor. Deus está falando desde o início: olha, adore aqui, porque um dia você vai adorar lá. Exalte aqui, porque um dia você vai chegar lá. Sabe, quem sabe aquele ente querido que você serviu a Jesus aqui na terra, junto com ele, junto com ela, quem sabe já partiu da terra, não está mais aqui, mas um dia nós vamos ver ele lá. Um dia nós vamos ver ele lá. Essa semana que passou, eu perdi a minha vozinha. Isso quebrou o nosso coração, mas a esperança é de um dia chegar lá. Sabe, às vezes acontece algo para quem sabe nós se firmar um pouquinho mais. Quem sabe nós olhar para Jesus e dizer: Jesus, nos firma, Pai, para que nós possamos um dia chegar lá em cima. Alabashuri mikandará. Irmão, Deus não criou o inferno para eu e você. O que Ele criou para mim e para ti foi um céu. Foi algo lindo. Foi algo para eu e você chegar lá. Sabe, o maior acontecimento que houve na história foi o nascimento de Cristo. Foi a promessa enviada do Pai. Sabe, Deus usa os profetas no Antigo Testamento preparando o coração do povo, para que o povo viesse entender e compreender que viria um que livraria eles da garra de Satanás. Viria um que estaria com eles, sabe, por alguns anos, mas só que ele abriria uma porta, que essa porta nunca mais iria se fechar. Imagina os profetas se levantando e falando que viria o Messias, sabe? E o nosso Deus, Ele age de uma forma extraordinária, que Ele sempre age de uma maneira que nós não conseguimos, quem sabe, projetar ou programar igual Ele, e nunca vamos conseguir. Se nós olhar, Deus, Ele vai dizer que iria vir um que prepararia o lugar, prepararia o caminho para Jesus, para o Filho dele. Se nós olharmos em Lucas, capítulo de número 1, versículo 5, vai narrar a história de Zacarias. Todos nós conhecemos, quem sabe. Zacarias, aquele sacerdote que iria ao templo no seu horário rotineiro, a qual ele iria adorar ao Senhor. E chega um momento que ele está lá no templo e vem um anjo do Senhor falando com ele, dizendo: olha, a tua esposa dará à luz a um filho.
Zacarias, olha, duvide, mas olha, a minha esposa, ela já é avançada de idade e ainda por cima estéril, não pode ter filhos, não tem como. Mas eu acho interessante porque o nosso Deus, ele age no impossível. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer, aquilo que eu e você não conseguimos buscar, Deus, ele vai, entra com providência e faz um milagre na sua vida. O nosso Deus é aquele Deus que age no impossível. Pensa num Deus especialista para agir no impossível. Se nós olhar na Bíblia Sagrada, quando Deus vai olhar para Zacarias e dizer para ele, Zacarias fica com um espírito de dúvida, e Zacarias fica mudo daquele momento em diante. Se nós olharmos a palavra do Senhor, Isabel, ela vai começar a gerar um filho dentro do seu ventre. Aí você imagina agora Deus enviando um anjo também a Maria, sua parente, e dizendo que do ventre de Maria, uma virgem, nasceria o Messias, aquele que livraria o povo das garras de Satanás. Então nós vamos entender e compreender que quando Deus vai falando, o anjo vai falando com Maria, Maria, quem sabe, fica com dúvida, mas Deus vai olhar no capítulo 1, versículo de número 37, dizendo, porque para Deus nada é impossível. O anjo está olhando e dizendo, você pode até duvidar, mas para Deus nada é impossível. Irmão, João Batista, quando ele nasce, é algo interessante porque João Batista, filho de sacerdote, serviria no templo. Eliton, ele estaria no templo. Mas agora Deus vai levantar João Batista lá no deserto. João Batista vai para o deserto. Em vez de ir para o templo, João Batista vai para o deserto. Em vez de João Batista se vestir com roupas finas, João Batista vai se vestir com pele de animais. Em vez de João Batista alimentar de um banquete, quem sabe junto com tantas pessoas, vai comer gafanhoto e mel silvestre. Aí nós vamos entender e compreender algo que Deus, ele quando escolhe alguém, não importa o ambiente que está, o que importa é que ele escolhe e ele levanta onde ele quiser. O que importa não é o ambiente a qual você está, o que importa é a promessa de Deus na tua vida, é a promessa, o ministério que Deus tem para a sua vida. Se nós olhar na Bíblia Sagrada, irmão, João Batista era para estar lá no templo, mas Deus leva ele para o deserto, e pensa num Deus que leva escolhido para o deserto, porque o deserto não é para qualquer um, o deserto é para escolhido. O deserto é para aquele que Deus escolhe, irmão. Quem sabe você está passando por um deserto, mas é porque Deus tem algo para fazer na tua vida. Quem sabe você está passando pelo deserto, mas é porque Deus tem um propósito nesse deserto. Ei, quem sabe você olha e pensa que o deserto vai te matar. Quem sabe você olha e pensa que o deserto vai impedir o teu crescimento. Mas no capítulo 1, versículo 80 de Lucas está escrito assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu até o dia de ser manifestado a todo Israel no deserto. Aí você imagina agora esse versículo olhando e dizendo que o deserto não impede o teu crescimento. O deserto não impede o propósito de Deus na tua vida. O deserto não impede o propósito de Deus na tua casa, na tua família e no meio dos teus. Se nós olharmos, o versículo está dizendo: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, porque não é só crescer, é se fortalecer no espírito do Senhor, para que eu e você possamos caminhar e andar na sua presença. Nós vamos entender e compreender que João Batista, ele vem preparar o lugar para Cristo. Imagina Jesus nascendo, imagina Jesus crescendo, imagina agora Jesus andando no meio do povo fazendo milagre, escolhendo pessoas, escolhendo homens para estar ao seu lado, junto do seu ministério. Imagina agora Jesus escolhendo um homem, que esse homem, ele é marcante, porque ele sempre se levanta no meio dos outros. Sempre se levanta no meio daqueles que estavam junto com Jesus. Sempre se levanta no meio da multidão. Um homem por nome de Pedro. Um homem por nome de Pedro que, olha, pensa num homem bravo. Pensa num homem sanguíneo, explosivo. Mas só que Deus escolhe esse homem. Jesus escolhe esse homem para estar do seu lado, para aprender, para moldar, para estar com ele. Imagine o chamado de Pedro.
Quando Jesus vai olhar para Pedro e dizer: olha, Pedro, você é pescador de homem. A expectativa de todos que estavam ao redor de Pedro era: Pedro é pescador e vai morrer pescador. Agora Jesus vem e vai além da expectativa, olhando e dizendo: olha, você é pescador de peixe, mas eu quero fazer você pescador de homens, pescador de almas. Pensa num Deus que vai além da expectativa. Pode todos falar algo da tua vida, pode todos apontar e dizer: você vai chegar só até aí, porque a expectativa é só isso. Mas o nosso Deus vai além, e Ele vai além daquilo que o homem fala. Ele vai além daquilo que o homem aponta. Ele vai além daquelas palavras negativas. Ele vai além de tudo aquilo que estão falando, quem sabe, contra a tua casa, contra a tua família. Pensa num Deus que tem poder para entrar hoje e mudar a situação da tua vida. Pensa num Deus que tem poder para entrar hoje e mudar a situação da tua família. Pensa num Deus que Ele tem poder para entrar e fazer algo novo acontecer na tua vida. Ei, imagina o chamado de Pedro. Pedro começando a caminhar, Pedro aprendendo com Jesus, Pedro olhando os milagres de Jesus. E Pedro foi aquele homem que, quando estão diante de uma tempestade, ele olha para Jesus lá no meio do mar e diz: se for tu mesmo, faz eu andar aí, faz eu andar por cima das águas. Pensa num homem corajoso. Pensa, Pedro começa a caminhar sobre as águas, mas quando começa a ver o vento, quando começa a olhar para aquilo que está ao seu redor, ele começa a afundar. Irmão, tantas experiências Pedro passou, tantas experiências Pedro esteve com Jesus, vivenciando e vendo o que Jesus fazia. Sabe, Pedro já tinha visto tantas coisas, mas chega um momento que Jesus vai falar com Pedro, no capítulo de número 16, versículo 18 de Mateus. Ele vai olhar e dizer: olha, Pedro, tu és Pedro, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está olhando e dizendo: olha, Pedro, tu és pedra pequena, poeira, mas agora sobre esta pedra, a pedra angular, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Imagina, e glorificado seja o nosso Deus, que Ele não edificou a sua igreja sobre esta pedra, mas Ele edificou a sua igreja sobre a pedra angular. E eu fui ver alguns monumentos, algumas casas que eram construídas e aonde era a pedra angular colocada. Eu acho interessante, irmão, porque eu estava vendo um vídeo de uma muralha grande lá em Sicóvia, sabe, de 2 andares, não tinha cimento nenhum, mas as pedras estavam colocadas uma por cima da outra. E no meio daquele arco redondo tinha uma pedra, que aquela pedra é a única. Não tem como botar outro tipo de pedra. É a pedra angular, é a que sustenta tudo. Se tirar aquela pedra, tudo cai. Se tirar aquela pedra, tudo desmorona. Se tirar aquela pedra, não tem mais jeito. E quando nós vemos a palavra, eu posso entender que essa pedra angular é a única e não tem outra. Não tem outra salvação se não for nesta pedra. Não tem outra saída se não for nessa pedra. Não tem nenhuma resposta se não for nessa pedra. Não tem nenhum outro jeito para a tua vida se não for através desta pedra, a pedra angular. A pedra que foi rejeitada por muitos, mas foi aquela que verteu o seu sangue na cruz do Calvário por amor da minha e da tua vida. Sabe, eu marquei um versículo aqui que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 11, que é: esse é Jesus,
É a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não a salvação, e nenhum outro, se não for nele. É a única, não tem outra. João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para morrer numa cruz do Calvário, por amor da minha e da tua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância. João 14, Jesus reúne todo mundo lá e começa a dizer: não turbe o teu coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei e levarei vós comigo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Olha, vocês já sabem o caminho, mas como que nós sabemos, Senhor? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, o resto é vereda, porque ele é o único. Se ele é a verdade, o resto é mentira, porque ele é a única verdade. Se ele é a vida, o resto é morte, porque ele é a vida. Nós vamos entender e compreender que ele é o único que pode entrar, é o único que pode estar conosco, é o único que eu e você devemos guardar aqui, é o único que tem que estar aqui dentro, nos guiando, nos conduzindo e nos levando. Pensa, queremos que a nossa família dê certo, queremos que tudo se encaixe, guardamos ele aqui, para que prosseguimos e caminhamos. Ei, calabachuri me candarácia. Ele é o único, não tem outro. Sabe, existiu uma certa feita lá, chegaram alguém até Jesus, dizendo para ele: mestre, João 8,3, mestre, essa mulher aí foi pegada em adultério, pela lei de Moisés manda apedrejar, o que tu diz? Jesus baixa a cabeça, começa a escrever na terra, e depois levanta a cabeça e diz: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe, ele é o único que olhou do céu e escolheu a minha e a tua vida. No meio de tantos que diziam: Lucas não dá, não vai, não chega, não consegue, mas ele olhou do céu e disse: eu escolho quem eu quero, eu faço do jeito que eu quero, eu entro e coloco a mão aonde eu quero. Sabe, se nós olharmos as construções aonde era colocada a pedra angular, Eliton, nesses marcos de casa que hoje nós chamamos de marco, eles vinham colocando pedrinha por pedrinha, e quando chegava no centro, onde era colocada a pedra angular, depois de colocar a pedra angular, eles sustentavam o resto do peso, e aquela pedra recebia toda pressão. Segundo, a pedra angular recebe toda pressão. É por isso que Deus vai olhar para Abraão lá em Gênesis capítulo de número 15 e versículo 1, e vai dizer: Abraão, eu sou o teu escudo. Deus está olhando para o homem dizendo: eu sou o teu escudo, Abraão. E soldado, quando vai para a guerra, irmão, numa mão ele tem espada, mas no outro vai olhar, tem um escudo. E quando ele vai receber um golpe do adversário, muitas das vezes, ou quase sempre, o que ele levanta é o escudo. E o que sofre primeiro é o escudo. Ele pode até sofrer o impacto, mas o que sofre primeiro e o maior impacto é o escudo. É por isso que
Isaías 53, 4 e 5 diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou sobre si tudo. E o que mais me chama a atenção é que nós achamos que passamos luta, sendo que Ele passou primeiro, sendo que Ele sofreu primeiro, sendo que Ele subiu o Calvário vertendo o seu sangue precioso sem pecado nenhum. E eu, Lucas, acho que passo luta. Eu acho que enfrento dificuldade, sendo que Ele foi cuspido na cara, sendo que Ele foi colocado uma coroa de espinho em sua cabeça, sendo que Ele sofreu primeiro por amor da minha e da tua vida. Ele é a pedra angular. Oh, calabachuri micandarácia. Ele sofreu para nós estarmos aqui hoje, irmão, não olhando para a dificuldade, mas olhando para o tamanho do Deus que eu e você servimos. Urabai de calabachuri micandarácia. Sabe, Jó entende. E quando ele está passando por dificuldade, ele olha para o céu e diz: eu sei que tem um Deus lá que vive. Sabe, podemos passar por dificuldade e provação aqui, mas nunca se esquecemos que Ele sofreu primeiro para eu e você estar um dia lá com Ele, para eu e você estar um dia com o Senhor. Jesus vertendo o seu sangue, Jesus sendo pregado pés e mãos, Jesus agonizando quase 3 horas na cruz do Calvário, a ponto de não sair mais sangue de dentro dele. E agora de braços abertos, o amor de Deus através de Cristo encontra a minha e a tua vida, encontra a nossa vida. E nós muitas das vezes olhamos e dizemos: vou parar porque a luta está grande, vou desistir porque não tem mais jeito, vou parar porque Deus não age. Sabe qual é o problema? É que nós queremos que Deus haja do nosso jeito, e por isso que muitas das vezes nos frustramos com tudo o que acontece. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, que o mais Ele vai fazer. Confiar nele é ter a convicção que Ele é Deus e que Ele sabe o melhor para mim e para você. Sabe, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, não sai daquilo que aprendeu, mas sabe que é Deus que está no controle. Ele sofreu primeiro. E quando eles faziam aquelas casas com pedra, que iam fechando e colocavam a pedra angular, e dali para cima continuavam a construção, eu entendo e compreendo que a pedra angular é a base de todas as coisas. Sabe, ela é a única, ela sofre toda a pressão, e ela é a base de tudo. Cristo é a base de tudo. Cristo é a base da minha e da tua casa. Cristo deve ser a base da minha e da tua família. Cristo deve ser a base da minha e da tua vida. De tudo, Ele é a base. Sabe, a Bíblia vai dizer que uma certa feita Jesus está ensinando ao povo. Ele vai olhar e dizer: olha, quem ouve as minhas palavras e as praticam é semelhante a um homem que edifica a sua casa, não na areia, mas edifica a sua casa sobre a rocha. Porque vem luta, prova, dificuldade, vem vento, vem tantas águas, mas ela não cai, mas ela permanece firme, porque Ele é a rocha, Ele é a base.
não há outro. Não tem como. Deus, ele nos amou tanto, que ele vai dar o seu único filho, para sofrer toda a pressão, e depois de tudo isso, ser a nossa base, para nós estarmos aqui hoje. Jesus, ele vai olhar e dizer: olha Pedro, tu és Pedro, mas sobre a pedra angular eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, tem tantos versículos na Bíblia que eu separei para falar aqui, tanto que a igreja já sofreu, tanta perseguição que a igreja já passou, mas era a palavra de Jesus ainda, dizendo: ninguém para a minha igreja, ninguém para os meus escolhidos, ninguém para quem eu chamei. É Jesus olhando e dizendo: olha, o inferno pode se levantar contra a tua vida, mas se eu for a base dela, pode ter certeza que ele não vai prevalecer. Isaías 43:13 diz: operando Deus, quem impedirá? Se ele mesmo que está no céu, olhando para mim e para a tua vida, que não esquece de mim e de você. Isaías 49:15, pode uma mãe esquecer do seu filho que viu nascer, mas todavia Deus que está no céu não esquece de mim e de ti. Pode todos olhar e não entender, mas é Deus agindo e dizendo: eu estou agindo na tua vida. Calabassuri me candarácia, eu estou no controle de tudo. O amor de Jesus Cristo, o amor de Cristo, que sofreu tanto para ser a pedra angular, para que eu e você viéssemos estar aqui hoje. Não perca a oportunidade, irmão. Não perca a oportunidade. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas não perca a oportunidade. Recalai, ovacebe, nasce. Sabe, para encerrar, Jesus, uma certa feita, ele está entrando em uma cidade, e existia um homem lá, cego, mas não mudo, na beira do caminho, sem ninguém do lado. Mas de repente ele escuta alguns tropelos e sabe que era Jesus que estava passando ali. Ele começa a olhar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele para toda a multidão, depois de alguém chegar até ele e dizer: olha, fica quieto, mas ele continua ainda clamando e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer que Jesus para toda a multidão, manda chamar, e vai dizer alguém para aquele cego: olha, tem de bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Tem de bom ânimo, te alegra, levanta-te, porque prostrado você não vai conseguir nada, porque ele te chama para algo novo. Sabe, Jesus, quando ele passa por ali, encontra com aquele cego e dá a vista para aquele cego, ele vai andar um pouquinho mais e vai encontrar alguém em cima de uma árvore. Você já parou para pensar que para o cego, que não tinha dinheiro, que não tinha ninguém, que não tinha casa, quem sabe, ele vai olhar e dizer: levanta-te. E para alguém que tinha tudo, ele vai olhar e dizer: desce. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoa, mas eu e você somos todos iguais, rico, pobre. Agora, quando Jesus ele vai se deparar com Zaqueu lá em cima, Zaqueu se levanta somente para ver e tentar enxergar Jesus no meio da multidão. E daí Jesus para na frente da árvore e diz: desce depressa, porque o que eu quero é entrar dentro da tua casa. Era Jesus olhando e dizendo: eu não quero somente que você venha me ver. Jesus não quer que nós viemos somente para ver quem é que vai dirigir, quem é que vai cantar, quem é que vai pregar.
O que Ele quer é que eu e você abrimos a porta para Ele entrar e fazer morada. Mas olha só, o mais interessante é que quando eles têm um encontro, o cego tem um encontro com Jesus e Zaqueu um encontro com Jesus. Jesus, ele entra na cidade de Jericó, ele passa pelas duas cidades de Jericó, a nova e a velha. E agora nós vamos entender que foi a única vez que Jesus passou por ali. Então quer dizer que se foi a única, a primeira e a última foi a única vez. E agora o cego Bartimeu, filho de Timeu, e Zaqueu usaram aquela oportunidade que eles tinham, porque quem sabe nunca mais teriam a oportunidade de ver, de contemplar, de receber o milagre. E agora eles usam aquela oportunidade e recebem o seu milagre. Sabe, estar aqui hoje é uma oportunidade que Deus está nos dando. Acordar pela manhã é Deus uma vez mais olhando, dizendo: estou apostando em ti, mais uma vez. Abrir os olhos, caminhar, ir trabalhar, vir para casa, comer, vir adorar. É Deus olhando, dizendo: estou te dando uma nova oportunidade, use ela, aproveite, não desperdice. E muitas das vezes deixamos a oportunidade ir embora, e muitas das vezes choramos porque ela se foi. Eu convido você a se colocar de pé, por gentileza. A pedra angular é a única. Ela sofreu primeiro por você e por mim. Ei, ela deve ser a base de todas as coisas na nossa vida. Que eu e você viemos fazer, que eu e você viemos ir, mas que eu e você viemos botar Ele sendo a base de tudo, para que eu e você conseguimos chegar aonde Ele quer que nós chegamos. Essa pedra é tão linda e tão maravilhosa, que nos trouxe aqui para dizer: olha, eu ainda estou convosco. Sabe, Jesus virá buscar a sua igreja. Ele virá, e se não vir sobre as nuvens, nós vamos ir. Alguém fez uma pergunta para um sábio: olha, qual é o melhor dia para aceitar a Cristo? E ele falou: aceite a Cristo no último dia da sua vida. Mas como que vou saber qual é o último dia da minha vida? Então aceite Ele todos os dias. Viva com Ele todos os dias. Ei, viva o dia de hoje como se fosse o último da sua vida. Não deixe passar a oportunidade. Sabe, nosso Deus é tão poderoso, eu gosto de falar isso, mas Ele aparece em Apocalipse 13:20 dizendo que Ele está na porta batendo, e quem ouvir e abrir, Ele entra. Se não abrir, Ele não entra, mas se convidar Ele para entrar na tua casa, lá Ele vai entrar nessa noite contigo. Se convidar Ele para entrar lá na tua família, Ele vai entrar hoje contigo. Sabe, eu não estou dizendo para convidar o irmão Lucas, porque o irmão Lucas nada faz, mas eu estou dizendo: convide Jesus para entrar lá dentro. Com a permissão do pastor, nós vamos orar. Isso. E eu quero fazer a pergunta aqui: eu quero perguntar se tem alguém para aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Eu quero orar por você aqui na frente. Se você não tiver força, levante a sua mão, nós vamos te buscar. Sabe, aceitar essa pedra, aceitar Cristo,
É Ele que pode entrar e mudar a situação. Esse que vos fala é alguém que o médico olhou e disse: está destinado a uma cadeira de roda. Mas Jesus olhou e disse: eu curo, eu faço, eu entro. Sabe, esse que vos fala é aquele que vivenciou tantos milagres e tantas coisas Deus fazendo. E eu posso dizer para você que Ele pode entrar e mudar a situação da tua vida. Ei, qual de nós que pode levantar a mão e dizer: eu vou chegar em casa hoje? Calabachuri me candarai. Se tantas pessoas bem melhor do que nós, bem melhor do que eu, estão partindo, estão deixando essa terra, mas aprove Deus de deixar nós aqui hoje uma vez mais, olhando e dizendo: ei, eu quero fazer, eu quero entrar ainda, eu quero modificar a tua vida, eu quero trabalhar ainda para você chegar comigo no céu. Urabagassuri me candarai. Eu quero orar pela tua vida. Temos alguém para aceitar a Cristo? Alabachuri me candarai. Não temos ninguém. Eu quero orar por você, irmão e irmã. Sabe, você, quem sabe, está passando por dificuldade. Quem sabe você está enfrentando o deserto. E eu costumo dizer que existe 3 classes de pessoas no nosso meio aqui: aquele que já passou, aquele que está passando e aquele que vai passar. Aquele que já passou, entenda que você só passou porque Deus quis e estava do teu lado te ajudando. Aquele que está passando e enfrentando o deserto, entenda que Ele nunca te deixa e nunca te desampara. E aquele que nunca passou, fica tranquilo que vai chegar a tua vez. Nós temos que passar, nós temos que enfrentar. É Deus olhando e dizendo: o deserto não é para te matar, mas o deserto é para você ver a minha mão agindo, a minha mão trabalhando, a minha mão te moldando, a minha mão fazendo algo novo. Eu convido você a fechar os teus olhos. Quem sabe você necessita de uma cura. Sabe, Deus pode te curar nessa noite. Mas se Ele não quiser curar, irmão, entenda que a vontade é dele. A vontade é boa, perfeita e agradável. Urabacaia sébia. Feche teus olhos. Pode louvar, irmãos. Deixa Deus te abençoar. Urabaga subinácia. Oh Deus, Deus, abençoa a tua igreja, Pai. Tua palavra foi ministrada, Senhor. Deus, trabalha em nossa vida. Nos ensina a ser crentes de verdade, cristão verdadeiro. Senhor, modela a nossa vida, Pai, do teu jeito e da tua maneira. Que nós possamos suportar essas lutas, mas não olhando para trás. Que nós possamos somente olhar para Ti, o nosso alvo. E que nós viemos ser sabedores que um dia, Senhor, nós chegaremos aí. Que nós viemos crer e acreditar que Tu és o único. Que Tu já sofreu, Senhor, primeiro por nós. E que Tu deve ser a base de tudo em nossa vida. Senhor, abençoa desde o menor até o maior, desde o mais moço até o mais velho, Senhor. Senhor, abençoa os pastores, o corpo de obreiro, círculo de oração, mocidade, criancinhas, desde lá da porta até aqui no altar, Pai. Se porventura alguma enfermidade, Senhor, alojada, dor de cabeça, falta de ar, dor no peito, dor nos ossos, enfermidade no sangue, em nome de Jesus Cristo, Deus, faça a Tua vontade nessas vidas. Alabaduribi calabassuribi calabachura mandarai. Espírito Santo de Deus, de calabaduribi calabácia,
Renova cada crente que chegou aqui aflito, Pai. Nós almejamos um dia escutar a trombeta soar e subir contigo. Nós almejamos um dia estar contigo na glória. Por isso, Espírito Santo de Deus, alabaduribicalavassia, restaura, Senhor, as forças da tua igreja. Que todo mal, Senhor, venha bater de retirada. Que todo pensamento de dúvida, que todo pensamento negativo, Deus, que tudo aquilo que não vem de ti venha cair por terra. E que nós viemos crer na salvação, que nós viemos acreditar que o Senhor é fiel para cumprir, Senhor, a promessa. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos, assim como já está em tuas mãos, a tua noiva. Por isso, faça a tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, preste atenção nesse hino. Brilhará, aleluia, se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Amém. Meus irmãos, sente só um pouquinho, por gentileza. Meus agradecimentos ao presbítero irmão Lucas. Deus abençoe ele e a sua família por estar pregando, ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Eu senti Deus falando aqui. Eu tenho certeza que falou com você também, tá? Então, a decisão está nas tuas mãos.